Sou Reinaldo Lira, moderador deste painel. Falo da cidade de Serra Negra, estado de São Paulo. E, em nome do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, registramos e agradecemos a presença virtual da vice-presidente, senhora Selene Jefferson de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é Lírios Perseverando Destinos e será desenvolvida pelo senhor Elcio de Souza Lopes. O palestrante é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Obiose desde 1972, estudioso de vários assuntos do nosso imenso acervo, instrutor e palestrante há décadas, e exerce o cargo de diretor templário na instituição. A palestra que agora será desenvolvida versará sobre figuras notáveis e que propuseram novos rumos à humanidade, e assim possibilitando um mundo melhor para todos os seres. Nesse momento, anunciamos a palavra do senhor Elcio, que terá 40 minutos para desenvolver seu tema. Senhor Elcio, a palavra é sua. Olá, agradeço a todos a atenção e o carinho, especialmente ao nosso presidente, à nossa vice-presidente e a todos os irmãos que vão, vamos dizer assim, assistir essa palestra que eu procurei preparar com o máximo de empenho e dedicação. O nosso assunto hoje, já foi anunciado pelo Reinaldo, seria Lírios Perseverando Destinos. Eu vou traçar um imenso painel do que seria o aprimoramento de um estado de consciência já no presente, pensando com o estado de consciência do futuro, e também alguns tópicos do verde-amarelismo, neste ano que nós comemoramos o bicentenário da nossa independência, e a nossa pátria precisa ser exaltada, reverenciada e, principalmente, qualificada por todos nós, os brasileiros. Então, eu vou começar a traçar algumas figuras, alguns brasileiros, outros não, que, no meu parecer pessoal, e vocês acho que vão ficar convencidos também, tiveram alguma relevância em trazer essa afirmação de Brasil perante o Brasil e em trazer também, no presente, alguém pensando no futuro da humanidade, das crianças, pensando num novo estado de consciência para toda a humanidade. Então, nós temos as apresentações básicas de início, o 4º Congresso Online, o título da nossa palestra, com o meu nome, Elcio de Souza Lopes, o aviso legal que é necessário e, finalmente, nós vamos ter a primeira transparência da palestra em si. Eu comecei com essa frase da Bíblia, que também ficou muito famosa, através do escritor Érico Veríssimo, olhai os lírios do campo, porque nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com tamanho esplendor. Então, esses lírios do campo, eu fiz essa imagem aí, ela está sendo, vamos dizer assim, velada e reverenciada pela própria deusa Ceres, que vai ser uma espécie de visão material da própria Mãe Divina. Então, essa deusa estaria como se essa imensa plantação fosse a humanidade inteira. E, em certos momentos, surgem lírios, surgem flores especiais, tá certo? Vestidas de imenso esplendor, que vem exatamente trazer um novo impulso, um novo alento, insuflar alguma esperança, fé em toda a nossa humanidade. Então, a partir de algumas figuras que eu selecionei, nós vamos começar a ver esse assunto. Então, primeiramente, quando se faz referência com lírios do campo, nós pensamos exatamente no lírio de São José. Tem aí a imagem do pai e do filho, tá certo? O lírio, no caso, como se representasse a própria mãe, para nos trazer a Santíssima Trindade. E, do outro lado, eu coloquei o emblema da nossa instituição. Por quê? Porque eu tenho no centro ótico desse emblema um coração flamejante. E, por definição, ele seria exatamente o amor universal abraçado pela sabedoria divina.
Esse símbolo tem múltiplos significados, nós não vamos nos ater a isso hoje, mas, de qualquer maneira, a semelhança dos dois, esse coração insuflado pela sabedoria divina, ele vai ser semelhante a esse lírio, que vai ser uma oferta, vai ser uma dádiva preciosa que vai ser oferecida a toda a humanidade. Então, esses lírios, perseverando destinos, eles têm campos de atuação no mundo. Eles estão ligados ao aspecto de arte, ao aspecto de devoção, ao aspecto de ciência e de empreendedorismo. Então, a partir de agora, eu vou convidar, eu elegi algumas figuras no aspecto de cada uma dessas linhas do campo de atuação e vou comentar alguma coisa com vocês, qual seria a importância delas em relação a esse momento atual nosso e ao futuro que todos nós almejamos. Eu vou começar, então, com o aspecto de arte, e eu trouxe para vocês, são duas figuras que, no meu parecer pessoal, elas caminham quase que de braços dados, é o aspecto de Monteiro Lobato e do Walt Disney dos Estados Unidos. Então, Monteiro Lobato criou toda aquela situação maravilhosa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que deve fazer parte da formação de várias pessoas que estão ouvindo essa palestra. E o Walt Disney, por sua vez, mundialmente famoso e consagrado, ele foi aquela figura, eu fiz questão de colocar um selo do botão, ele foi aquela figura que, através de seus filmes, ele despertou o imaginário, ele despertou alguma coisa, algum poder latente, tá certo? Alguma ideia que viria começar a se tornar permanente em crianças pelo mundo inteiro. Então, Monteiro Lobato diz com muita propriedade que de escrever para marmanjos ele já estava enjoado e que, para crianças, um livro é todo um mundo. Então, a partir daí, embora tenha uma obra voltada para o público adulto, muito interessante, muito profunda, ele especializou-se em livros infantis e fez isso de uma maneira maravilhosa. Monteiro Lobato criou vários personagens e o principal, vamos chamar assim, que passou para a história, ficou quase como um símbolo nacional, foi o famoso Jeca Tatu. Então, a partir dessa história de Jeca Tatu, ele deu vida àquele caipira do interiorano, principalmente do estado de São Paulo, e ele usou toda essa imagem para mostrar um Brasil que era marginalizado na época. Ele colocou o dedo de uma ferida que aquela herança colonialista que nós temos, ela visava exatamente tapar, mas estava tapando o sol com a peneira. Então, quando ele fez essa obra infantil, Reinações de Narizinho, Viagem ao Céu e vários outros livros, principalmente A História do Mundo para as Crianças, ele criou toda uma situação de mostrar um mundo inteiro, já que um livro é todo um mundo para uma criança, de mostrar essa situação de uma maneira extraordinariamente eficaz na formação de todas aquelas figuras. Os tempos mudaram, as crianças hoje em dia não leem mais tanto quanto liam antigamente, mas, de qualquer maneira, isso ficou. E tanto essa herança também do Walt Disney, ela vai ser muito interessante para nós, em virtude de tudo aquilo que nós conhecemos, de Branca de Neve, de Pinóquio, de Bambi, de Cinderela, de Bela Adormecida. Tudo isso aí foi motivado através dos filmes dele. Esse selo ele enaltece exatamente um filme muito famoso de Walt Disney chamado Fantasia, cuja missão principal foi a seguinte: educar as crianças como ouvidos para se ouvir música clássica de alta qualidade. Então, ele pegou alguns temas, como Aprendiz de Feiticeiro, de Albeniz, ele colocou aquilo em forma de desenho animado, e as crianças, ao mesmo tempo que viam o desenho, subliminarmente, essas crianças iam tendo o seu primeiro contato com a música clássica. O que faltou, na minha opinião, em termos desses dois? Que eles dessem o braço e o Walt Disney pudesse, através dos filmes maravilhosos que ele fez já na década de 40, de 50, ele pudesse também ter filmado todo esse fabulário
maravilhoso brasileiro que Monteiro Lobato criou e que Monteiro Lobato ofereceu às crianças. Então, o nosso folclore poderia ter sido, vamos dizer assim, divulgado para o mundo inteiro, que é um folclore riquíssimo, maravilhoso, mas nós temos a premissa de que isso ainda vai poder ser feito um dia e nós vamos torcer para isso. Os tempos mudam, as situações mudam, mas toda aquela pureza de um coração infantil permanece a mesma. Uma mente sempre sequiosa de querer aprender alguma coisa a mais que vá trazer um futuro melhor para ela e para a coletividade que ela vive. Eu convidei também aí a figura de Heitor Villa-Lobos e de Cândido Portinari. O que é que eles vão ter em comum? Um excelente músico, o outro um excelente pintor. Talvez o maior dos músicos na história do Brasil e, certamente, o maior pintor na história do Brasil. E nós podemos afirmar sobre Cândido Portinari, isso aí não são palavras minhas, são palavras de um especialista americano, que nenhum pintor, em época nenhuma, pintou tão bem o seu país. E quando eu volto os olhos para Villa-Lobos, eu vejo que ele foi aquele compositor que deu vida e forma a toda aquela raiz brasileira, aquela ancestralidade brasileira, a começar pela floresta amazônica, o Canto da Siriema, o Irapuru, várias obras dele, as baquianas brasileiras, tudo isso aí visando já uma música genuinamente brasileira. E eu posso afirmar a vocês que Villa-Lobos muitas vezes não é muito bem aceito, porque as pessoas estão acostumadas com ouvidos de músicas europeias. E a música de Villa-Lobos, você tem que ter alguma coisa além, você tem que ter já esse futuro trazido no presente. Ele, plasmando o futuro no presente, ele já usou uma música que seria do futuro no presente para oferecer aquilo ali à humanidade. Então, essas duas figuras que enalteceram excepcionalmente aquilo que nós vamos chamar de verde-amarelismo, de sentimento patriótico. Villa-Lobos, inclusive, participou da Semana de Arte Moderna em São Paulo, de 1922. Mas eles trouxeram valores brasileiros que os brasileiros, de certo modo, não conheciam e muitas vezes nem sabiam que existiam, tanto no aspecto da pintura quanto no aspecto da música. Eu chamo agora duas figuras que não são brasileiras, vai ser o pintor Nicholas Roerich e esse senhor inglês chamado Edwin Arnold. Nós vamos conversar primeiro sobre o Nicholas Roerich, que é um russo. Ele passou grande parte da sua vida na Índia e no Tibete, e ele também foi um pintor emérito, além de várias outras, múltiplas outras atividades, mas o maior legado de Nicholas Roerich foi trazer as pessoas agora com tudo aquilo que nós podemos chamar de místico, de oculto, de desconhecido, tá certo? Com todas aquelas situações que nós podemos ver que nos trariam algum tipo de iniciação, não mais no aspecto de iniciação na vida em si, mas numa vida que vai existir além desses quatro sentidos tão comuns a todos nós no cotidiano. Então, ele pintou coisas maravilhosas, pintou as montanhas do Tibete, ele trouxe nomes de transcendental importância dentro do ocultismo, deu vida e forma para isso, e, de alguma maneira, Nicholas Roerich é um pintor muito valorizado, principalmente na União Soviética, na Rússia, perdão, mas Nicholas Roerich é muito valorizado pelo seu estilo de pintura, pela sua excelência na maneira de retratar as coisas, e, por alguns poucos, ele é imortalizado por ter conseguido captar valores transcendentais, vamos chamar assim, de espiritualidade, dentro das suas telas. Edwin Arnold teve uma função muito importante, foi um autor inglês, autor de vários livros, mas um dia ele ouviu falar de Buda. Naquele tempo, a Inglaterra tinha domínio sobre a Península Hindu,
ele ouviu falar de Buda e ele resolveu escrever um livro chamado A Luz da Ásia. Então, qual foi o grande mérito de Edwin Arnold? Ele trouxe para multidões nos Estados Unidos e na Europa a primeira noção que eles puderam ter sobre Buda. Antes da existência dele, antes da publicação desse livro, as pessoas no Ocidente, excepcionalmente, nunca tinham ouvido falar da figura de Gautama. E, a partir desse livro, Gautama começou a se tornar alguma coisa popular e familiar no Ocidente. Esse, então, foi o grande mérito de Edwin Arnold, escreveu esse livro. Eu coloquei a capa de uma edição em inglês, em português se chama A Luz da Ásia. Ainda agora, na linha da devoção, já partindo, afastando um pouco da linha da arte, na linha da devoção, que seria a segunda linha das que eu apresentei para os senhores, eu tenho a figura de José Pedro de Freitas, que vocês não vão saber quem é, mas quando eu falar o nome dessa figura, vocês vão saber imediatamente quem é. Essa figura chamava-se Zé Aguiar. Foi um fenômeno imenso, ele despertou nas pessoas vamos dizer assim, a curiosidade por alguma coisa desconhecida. Ele fez dezenas de milhares de operações de uma maneira rústica, simples, mas o objetivo não é traçar sobre a vida dele. E ele, inclusive, ele tornou famoso quase que mundialmente. Existiam linhas de ônibus, na época que ele estava em plena atividade, diretas de Buenos Aires, de Santiago, até a cidade de Congonhas do Campo, onde ele residia. Ele curou uma filha do presidente Juscelino Kubitschek, ele curou um deputado federal também, foram curas notórias, anunciadas, foi muito perseguido, mas José Aguiar permanece até hoje um fenômeno, abriu caminho para muitos outros, alguns curiosos que vieram mais tarde, mas ele, por si, teve uma vida prístina e, vamos dizer assim, corretíssima. E eu vou tornar minhas palavras do ator Selton Mello, que recentemente fez um filme sobre José Aguiar chamado Predestinado, e o Selton Mello simplesmente disse o seguinte: que coração, que ser iluminado. Não se explica o que ele fez, mas ele fez. Então, até hoje, ainda existem correntes, até cientistas da NASA estudando o que José Aguiar teria feito. Não se explica o que ele fez, mas ele fez. Curou dezenas de milhares de pessoas. E eu coloco também aqui, junto aos senhores, a figura de Joseph Murphy. Joseph Murphy ele tem uma vantagem muito grande, porque ele pode ser associado até com esses autores de Nova Era, ele pode ser associado como se fosse uma espécie de alguém que tivesse vindo depois, de um sucessor daqueles famosos magnetistas franceses, Henri Durville, Alphonse de Bruyère, tá certo? Mas Joseph Murphy ele tem uma vantagem muito grande. Por quê? Esse livro dele, O Poder do Subconsciente, é o livro mais vendido no Brasil depois da Bíblia Católica. Então, Joseph Murphy ele teve a grande mérito, a grande virtude de tornar realidade, tornar o subconsciente, tá certo, de cada um de nós, palpável para multidões em 17 idiomas. Ele não usou uma linguagem erudita, ele não fazia questão de parecer um grande doutor, um grande cientista, ele simplesmente veio e apresentou, a partir de experiências pessoais que foram desenvolvidas, toda essa capacidade que nós devemos ter de pensar no nosso subconsciente, que vai estar relacionado com o nosso eu interno, vai estar relacionado com o nosso mentor, com o nosso guia espiritual, seja o nome que nós queiramos dar. Mas ele trouxe ao mundo essas realidades de que existia alguma coisa a mais do que aquele cotidiano, muitas vezes, vamos chamar assim, perverso de vida que todos nós temos. Em termos de devoção ainda, está colocado aí o padre francês Pierre Teilhard de Chardin. A grande vantagem desse homem é que ele integrou a ciência com a teologia. Foi muito perseguido pelo Vaticano,
ele também teve múltiplas atividades, um padre jesuíta, deixou um livro notável para todos nós, muitas vezes desconhecido pela grande maioria. O livro chama-se O Fenômeno Humano. Então, ele mudou todo o eixo, através do que nós vamos chamar de ciência, dentro dessa teologia, porque nesse livro tem uma frase notável, que não se deve ver o homem como um centro estático do mundo, mas o homem vai ser o eixo e flecha da evolução. E ele acrescenta o que é muito mais belo. Então, o homem sendo o eixo e flecha da evolução, ele vai ser uma espécie também de farol, de guia do seu próprio destino. E é isso aí que Teilhard de Chardin, mesmo estudando como arqueólogo na China, civilizações antiquíssimas, foi praticamente o descobridor do homem de Pequim, tá certo? Períodos ancestrais da história humana, mas ele trouxe dentro da Igreja Católica esse novo alento do indivíduo não ficar esperando uma graça divina, mas ele ser merecedor dessa graça divina, através das suas ações, através dos seus atos, dos seus pensamentos e das suas palavras. Aí eu também coloquei aí a imagem dos irmãos Vilas Boas, não como empreendedores, nada, eu coloquei como devoção. Por quê? Porque eles levaram como um verdadeiro sacerdócio a preservação dos valores dos índios no Alto Xingu. Então, eles foram praticamente os grandes mentores da criação do Parque Nacional do Xingu. Eles participaram da primeira expedição Roncador-Xingu, que desenvolveu as terras, que atualmente estão se tornando o celeiro do Brasil, e, principalmente, eles preservaram, vamos dizer assim, aquela cultura indígena com tudo aquilo que os índios podem nos ensinar com a sua cultura multimilenar. Então, eles, vamos dizer assim, ganharam a confiança dos índios, eles respeitavam os índios, e esses três irmãos que largaram tudo em São Paulo por uma espécie de devoção, por uma causa maravilhosa, que vai estar ligada exatamente com a ancestralidade do Brasil. Então, alguma coisa da música de Villa-Lobos, alguma coisa da pintura de Portinari, também impregnada dentro dessa missão, que vai ser o quê? Que vai ser exatamente criar um Brasil que, vamos dizer assim, se sustente no próprio Brasil, não venha de modelo exterior nenhum. E isso é muito importante para todos nós. Eu coloquei agora, já no ramo da ciência, não mais do ramo da devoção, a figura de Albert Sabin, a figura de Luiz de Câmara Cascudo. Por que Albert Sabin entrou? Eu acho que a maioria de vocês sabe que ele foi o descobridor da vacina contra a poliomielite, a que nós chamamos também de paralisia infantil. Era uma doença que assolava, uma doença terrível, deixava sequelas para o resto da vida, deformações corporais, muitas vezes profundamente, vamos dizer assim, desabonadoras para a pessoa. Mas quando Albert Sabin descobriu essa vacina, ele poderia ter se tornado um homem riquíssimo, mas ele simplesmente abriu mão dos direitos da vacina e ofereceu aquilo para as crianças do mundo inteiro. Então, a partir da descoberta dele, praticamente a paralisia infantil foi erradicada da face da Terra, exatamente pela facilidade com que os governos, com que os estados, com que os municípios, seja lá a palavra que nós vamos dar, pudessem adquirir aquela vacina por um preço muito mais, vamos dizer assim, convidativo, e todas as crianças poderem serem vacinadas. Então, ele não pensou exatamente nesse nosso sentido, de pensar no presente com a consciência do futuro. Mas ele permitiu que uma legião imensa de crianças pudesse ser salvaguardada para que essa consciência do futuro brotasse também nessas outras, vamos chamar assim, consciências que ainda estavam em formação, que iriam se formar através dos livros de Monteiro Lobato,
através dos filmes de Walt Disney, tá certo? Através da música de Villa-Lobos, das pinturas, através de toda a ancestralidade indígena trazida como conhecimento para a nossa cultura, que os Villa-Lobos ajudaram a preservar, através de uma série de fatores que estão interligados. Outro convidado nosso vai ser o Luiz de Câmara Cascudo. O Luiz de Câmara Cascudo teve uma vantagem muito grande, porque ele escreveu uma obra monumental, muito pouco conhecida pela maioria de nós, mas que cada vez mais, ao longo dos tempos, ela vai tomar um vulto imenso. Ele escreveu o Dicionário do Folclore Brasileiro. Então, todas as nuances do nosso folclore, desde o Rio Grande do Sul até, vamos chamar assim, até a Ilha de Marajó, todas essas nuances de folclore ele colocou dentro desse dicionário maravilhoso. Obviamente, existem outros estudiosos famosíssimos de folclore também, mas a grande vantagem dele é que ele foi um grande incentivador, ele foi um grande, vamos dizer assim, farol de iniciação em todo esse processo de preservação de uma cultura ancestral brasileira. É muito difícil você entrar hoje no condomínio de luxo na cidade de São Paulo e as saberem quem é Saci Pererê, quem é a Cuca, tá certo? Quem é a Banho d'Água, a Mula Sem Cabeça, porque isso aí saiu do vocabulário dessas crianças, mas está preservado. E dias melhores virão em que esse verde amarelismo vai vibrar com mais intensidade, vamos dizer assim, dentro da própria política educacional brasileira, e todos esses valores estão salvaguardados no Dicionário do Folclore Brasileiro de Luiz de Câmara Cascudo. Ainda na linha da ciência, eu coloquei como ciência a figura de Allan Kardec, não coloquei como devoção, e a figura de Sigmund Freud. Então, vai ser muito normal para nós. Kardec codificou e criou o espiritismo, tá certo? Ele dizia que o materialismo era um teatro acanhado que não tinha força dentro da sua doutrina. Então, expressões muito comuns para nós hoje em dia, alto astral, baixo astral, tá certo? E, vamos dizer assim, encosto, uma série de coisas que nós usamos no nosso vocabulário, tudo isso aí surgiu a partir da doutrina de Allan Kardec voltada com o espiritismo. E quando eu volto meus olhos, eu saio da França, vou para a Áustria, eu chego em Viena, eu vejo o Dr. Sigmund Freud, que foi aquela pessoa que começou realmente, numa primeira instância, a pesquisar, vamos dizer assim, os subterrâneos da alma humana, da formação da mente humana. Então, palavras como neurose, repressões, ego, superego, libido, psicologia, tudo isso aí começou a surgir a partir do que ele trouxe. E quando eu coloco os dois um do lado do outro como ciência, é porque Allan Kardec foi responsável pela ciência dos espíritos, vamos dizer assim. Tá certo? Não é o objetivo do nosso colégio iniciático, mas eu vou chegar num ponto claro para os senhores. E Sigmund Freud ele foi responsável pela ciência da alma, principalmente o aspecto de libido. Então, ele uniu aspectos mitológicos da antiga Grécia com, perdão, com situações comportamentais da sociedade vienense na época e lançou várias coisas. Dentro, através do libido, ele decifrou muita coisa dos sonhos e os dois têm de comum uma coisa interessantíssima. Eles vieram preparar a humanidade. Eles vieram preparar o mundo através de uma nova linguagem para que aquele emissário, aquele Messias que vai voltar, que todos nós estamos esperando, possa se tornar mais compreendido por todos. Então, a grande missão deles foi trazer uma nova linguagem, um novo conhecimento que já está, vamos dizer assim, se difundindo amplamente na Terra. Então, quando eu falo esse novo conhecimento que os dois vieram trazer ferramentas, subsídios, eu estou me referindo ainda no campo da ciência
a figura de Helena Petrovna Blavatsky, que nos trouxe a teosofia ou sabedoria divina. Ela causou uma revolução. Por quê? Porque começou a explicar coisas que até então não eram ponderadas por ninguém. Helena Blavatsky, em toda a sua majestade, nos deixou 2 obras monumentais e algumas outras, mas as obras monumentais eu me refiro à Doutrina Secreta e também ao livro Isis Sem Véu. Já foi dito mais de uma vez, algumas pessoas vão entender aonde eu quero chegar, que Helena Blavatsky precisaria de 7 vidas para ter feito o que ela fez. E, de certo modo, ela teve essas 7 vidas e ela pôde, então, fazer essa compilação extraordinária, imensa, maravilhosa. Então, todo aquele conceito que o Edwin Arnold, por exemplo, ele lançou sobre Buda, principalmente em Estados Unidos, Canadá e Europa, edições e edições se esgotando e as pessoas tendo o primeiro contato com Gautama, o Buda, mas aquele segundo contato do que seria exatamente a filosofia budista, do que constaria, o que haveria por trás, quais são os grandes segredos, quais são os grandes mistérios do Oriente, que eu poderia começar a entender, a pesquisar, Helena Blavatsky vai nos oferecer em sua obra. Então, esse é o grande mérito dela. Por quê? Porque ela começou já, vamos chamar assim, a arranhar, a abrir caminho, a criar uma ponte de uma consciência do futuro, ainda no momento presente em que ela viveu no final do século XIX. E no aspecto agora de empreendedorismo, tá certo? São aquelas famosas figuras que criam grandes obras. Eu já começo citando o nosso presidente querido, Juscelino Kubitschek, e José Bonifácio. José Bonifácio, conhecido como, vamos dizer assim, ele foi regente, ele teve um papel importantíssimo, até dentro da maçonaria brasileira, no período em que viveu, e ele passa por ser a primeira pessoa que falou sobre a palavra Brasília. Então, ele é dito até que ele criou essa palavra, já era um sonho antigo, desde o Marquês de Pombal, transferir a capital do Império Português para o interior do Brasil. Mas o José Bonifácio começou a ver essa necessidade também, já aqui em terras brasileiras, e ele agora criou essa palavra Brasília. Então, ele foi o patriarca da independência, assim como Juscelino foi o patriarca de toda a criação dessa cidade, Brasília, uma cidade revolucionária que ainda vai ocupar efetivamente o seu lugar perante o Concerto das Nações. E eu só posso dizer uma coisa a vocês. Um foi aquele que criou a palavra Brasília, e o outro, Juscelino, foi aquele que tornou realidade a profecia de um santo. No caso, Dom Bosco, eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar dessa profecia. O principal é que Brasília vai servir agora como um trabalho no presente para uma consciência futura, consciência política, consciência social, queiram vocês dar o nome que quiserem, mas Brasília vai servir como um trampolim para essa nova fase que vai chegar. E essas 2 figuras, elas são imensamente queridas, por quê? Porque elas formam o alicerce, a coluna vertebral de todo esse processo da nova capital do Brasil. Colocando umas 2 figuras brasileiras em termos de empreendedorismo, eu cito a figura de Cândido Rondon, conhecido como pacificador do Acre, e ele foi aquela pessoa que resgatou regiões imensas do Brasil para os próprios brasileiros. Então, você, há 100 anos atrás, você morar ou você viver no interior do Acre, era como se você morasse numa colônia espacial num outro planeta. Não havia contato, não havia nada. Então, ele começou a levar o telégrafo, ele começou a levar algum tipo de facilidade a, vamos dizer assim, a clamar pela existência de algumas estradas. Em suma, ele entregou grande parte do Brasil para a nossa realidade nacional,
que talvez pudesse ter sido perdida, talvez a história tivesse tido outra. Cândido Rondon é considerado uma das grandes personalidades da história do Brasil. É uma figura que merece todo respeito. Atualmente ele está, vamos dizer assim, um pouco esquecido, mas a grandeza que esse homem teve ajudou a tornar o Brasil mais brasileiro, mais integrado, a ser um só, tá certo? E haver mais irmandade dentro do nosso país. Então, quando eu falo em verde-amarelismo e amor à pátria, ele, através de uma renúncia suprema, ele deixou muita coisa para trás e partiu naquilo que ele definiu como a sua meta de vida, ou seja, integrar todo o território nacional para que nós pudéssemos realmente ser uma nação ativa, pulsar conforme as diretrizes que os destinos determinam para o nosso país. Irineu Evangelista de Souza, conhecido também como Barão de Mauá, foi uma figura revolucionária do seu tempo. Ele já usava um tipo de relações trabalhistas com todos os seus empregados, inédito na época. Ele era anti-escravagista, foi muito perseguido no tempo do Império, acabou tendo a sua obra destruída, mas ele já, no século XIX, ele já pregava pela industrialização do Brasil e, principalmente, pela facilidade de comunicação através de linhas férreas dentro desse nosso imenso território nacional. Então, o Barão de Mauá, inclusive esse nome Mauá, muito associado com ferrovia no Brasil até hoje, o Barão de Mauá foi aquela figura visionária. Ele foi um homem que chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo, uma fortuna estúpida, comparada ao próprio erário do Império Brasileiro, e, de certo modo, ele acabou perdendo tudo, acabou esquecido por inveja e vingança dos seus inimigos. Mas quem seriam esses inimigos dele? Seriam aqueles que propunham ainda o regime de escravagismo e seriam aqueles que estariam voltados, não com um sentimento verde-amarelista, mas um sentimento voltado para os padrões europeus, visando exclusivamente que o Brasil continuasse a ser uma colônia. Ele queria realmente um Brasil grande, um Brasil florido, um Brasil cheio de promessa e de esperança para todas as crianças que nós temos. Mas, infelizmente, ele foi tolhido. Mas o ideal vamos dizer assim, de Irineu Evangelista de Souza, ele permaneceu meio fracionado em várias pessoas, não surgiu mais uma figura com o timbre dele, mas ele, até os dias de hoje, ainda pode ser considerado como uma figura pioneira, uma figura inovadora e uma figura que traria, vamos dizer assim, em termos de gerenciamento, em termos de desenvolvimento, traria fatores muito ricos para toda a nação brasileira. E eu encerro, então, essa apresentação com a figura de Henrique José de Souza, o fundador do nosso colégio iniciático, conhecido como Sociedade Brasileira de Obiose. Eu comentei com vocês sobre a Helena Blavatsky que trazia alguma coisa nova para o mundo. E nós colocamos a teosofia dentro de um padrão evolutivo, como se fosse uma pirâmide, mas a própria Blavatsky disse que no século XX viria alguém que iria completar o que ela estava dizendo. E essa figura que veio chama-se Henrique José de Souza, o fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, do nosso colégio iniciático. Então, se eu coloquei ali 4 linhas de ação, pode ser arte, pode ser empreendedorismo, devoção, essas 4 linhas eu comparo como se fosse com as 4 direções, norte, sul, leste, oeste. E ele vai ser como se fosse o centro dessa figura, ele vai ser aquela figura, aquele moderador que vai direcionar todas essas direções. Ele traz em si tanto o aspecto de arte, quanto de devoção, quanto de empreendedorismo e quanto de ciência também, porque Obiose vai ser agora a ciência da vida. E Obiose se propõe como empreendedorismo a um mundo melhor. Obiose é a arte do bem viver. E essa devoção de Obiose vai ser o quê? Vai ser aquela união do ser
com o seu princípio superior, que nós chamamos em nosso colégio princípio monádico. Vai ser o despertar de uma nova consciência, não ligada a esse aspecto atual, mas ligado já com valores que virão depois que for implantada definitivamente aquilo que nós vamos chamar de raça sul-americana. Vai ser a fusão de todos, vamos chamar assim, as raças que vieram para o Brasil, vai dar origem a um novo homem, já esperado, já cortejado, através de vários autores. Vamos supor, por exemplo, eu esqueci o nome do rapaz que escreveu Martim Sererê, e vários outros no Uruguai também, na Argentina, na Colômbia também já se falou sobre isso, principalmente no México, aquilo que vai ser a raça dourada. Então, ele traz um tipo de conhecimento que ele pode ser absorvido na época atual, tá certo? Mas a consciência do presente, ela ainda vai carecer de desenvolvimento para a consciência do futuro. E é para essa consciência do futuro que ele deixou todo o seu legado, através de todas essas 4 linhas. Então, eu agradeço a vocês a atenção. Vou convidar o Reinaldo de novo para fazer o encerramento. Muito obrigado a vocês pela atenção. Também lhe agradecemos, senhor Elcio, pois muito agregou para refletirmos sobre. Senhoras e senhores, iniciaremos nesse momento a sessão de perguntas, que foram previamente selecionadas, para as quais teremos 20 minutos. Senhor Elcio, primeira pergunta. Gostaria de entender um pouco mais sobre essas 4 linhas de atuação no mundo: a arte, ciência, devoção e empreendedorismo. Pode responder? Então, vamos lá. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que ela veio bem oportuna, porque eu dentro da nossa instituição, do nosso colégio iniciático, eu faço muito papel de instrutor também, e as pessoas, muitas vezes, elas relutam em aprender um pouco sobre isso. Se nós observarmos, nós temos 4 estações no ano, nós temos 4 naipes do baralho, nós temos 4 idades da vida, nós temos 4 animais da esfinge. Então, esse número 4 está muito presente com o nosso campo de afirmação no mundo. Então, nós também temos, dentro do conceito maior, numa visão maior, codificada, não por mim, mas por seres muito mais elevados, tá certo? Infinitamente mais elevados, esses 4 campos de atuação no mundo. Então, existiriam dentro de um processo iniciático oculto toda uma linha voltada com o aspecto de devoção, toda uma linha voltada com o aspecto de arte, toda uma linha voltada com o aspecto de empreendedorismo e toda uma linha voltada com o aspecto de ciência. Agora, quando cada um de nós se coloca como um ser humano, então, dentro de cada um de nós vai existir um pouco de artista, vai existir um pouco de cientista, vai existir um pouco de empreendedor e vai existir também um pouco de devoção ou de um aspecto mais religioso, mais interno, aquela necessidade que as pessoas têm de falar consigo. Quando eu coloquei esses seres, eu dividi eles naquilo que seria o aspecto primordial, mas não quer dizer que eu, tendo colocado o Portinari, por exemplo, dentro do raio das artes, tá certo? Esse grande pintor também não tivesse alguma coisa de devoção, de empreendedorismo ou de ciência dentro dele também. Então, essa mescla que vai fazer toda essa riqueza humana, essa mescla que vai dar aquele campo maravilhoso. E quando um lírio surge, um lírio que vai permear outros destinos, que ele vai permitir que se processem outros destinos, então esse lírio vai ser um colaborador maior de todas essas leis universais, que vão ter os seus agentes, que vão ser figuras ainda mágicas para nós, quase que inatingíveis, tá certo? Está no campo de uma Helena Blavatsky, do nosso fundador, o professor Henrique José de Souza. Então, essas figuras elas podem agir através essas criaturas florescem como lírios, e esses lírios, então, eles soltam o seu perfume, vamos chamar assim, para toda a humanidade.
Se a humanidade vai perceber aquele perfume, não é problema deles. Então, quando eu coloquei essas figuras, eu acho até que seria um exercício interessante para quem se propuser, por excelência, é que possa descobrir novas pessoas ou novos valores que pudessem ser incluídos em cada uma dessas linhas. Eu citaria vários exemplos. Na linha, vamos dizer assim, no aspecto da devoção, mesmo dentro do Brasil, nós não podemos esquecer a nossa irmã Dulce, não podemos esquecer um Bezerra de Menezes, está certo? Por quê? Porque todos eles trouxeram algum alento espiritualista para outras pessoas. A própria figura do Chico Xavier e outras figuras, Pietro Baldi, um excelente escritor também, mas não vou colocar como arte, colocaria como devoção. Então, se cada um, dentro de cada linha dessa, de empreendedorismo, de arte, de ciência, ele pudesse também começar a, vamos dizer assim, a pensar quem eu poderia colocar aqui também como exemplo, ele já vai estar fazendo o exercício, já vai estar estando em sintonia com todo o perfume que esses lírios exalam através da história recente da humanidade. Tá? Eu não sei se eu respondi direito. Qualquer coisa, você volta aí. Reinaldo, por favor. Acredito que sim, Elcio. A segunda pergunta. Existem mais individualidades brasileiras que se adequam a esse quadro geral da apresentação? Vão existir individualidades maiores. Se nós olharmos a história, até no contexto atual do Brasil, nós vamos perceber que sempre existem pessoas, felizmente, plenamente voltadas, tanto com esse aspecto de patriotismo, de verde-amarelismo, quanto com o aspecto de pensar no presente com a consciência do futuro. Então, seriam criaturas que lançariam, olha o nosso lema da nossa sociedade, spes messis in semine, a esperança da colheita reside na semente, seriam seres que lançariam sementes não para eles colherem, mas para futuras gerações colherem, assim como nós estando aqui hoje, participando dessa apresentação, alguém no passado mais remoto também lançou alguma semente para que nós sejamos a colheita agora. Então, conforme Hermes Trismegistus, uma causa gera um efeito, que gera uma causa, que gera um efeito, e isso aí faz o caminhar da evolução. Só tem que ele pode ser feito de uma maneira que eu vou chamar, perdoe a expressão, uma maneira relaxada, ele pode ser feito de uma maneira consciente. E é nisso que consiste a função de um colégio iniciático. Eu transformar essa evolução de uma maneira consciente. Enquanto quando eu falo que eubiose é a ciência da vida, eubiose é a ciência do bem viver, isso aí tem a ver com todos os brasileiros e com todas as pessoas do mundo inteiro. Mas nós não temos essa arte do bem viver, nós não temos essa ciência da vida. Ela precisa ser aprendida, ela precisa ser, vamos dizer assim, exercitada, ela precisa ser introjetada dentro de cada cidadão. E esse, de certo modo, é a função desses lírios perseverando destinos. Nenhum deles, está certo? Excetuando os dois últimos que eu apresentei, nenhum daqueles anteriores, eles vão dar, sim, uma resolução final para cada um de nós. Eu não vou poder ouvir só as músicas de Villa-Lobos e, de repente, já está no outro patamar. Não, ela vai me ajudar, mas quem vai realmente exercer aquilo, aí não é lírios perseverando os destinos, mas ele já tem uma ligação com o que nós vamos chamar de verbo solar manifestado. Então, todas as figuras que eu apresentei, excetuando Helena Blavatsky e Henrique José de Souza, elas não têm ligação com esse verbo solar. Eles já foram espécies de emissários que vieram juntar toda essa constelação de coisas oferecidas, aglutinar tudo aquilo, usar a linguagem de Freud, usar a linguagem de, como é que é o nome, de Allan Kardec, e tentar transformar o mundo de uma maneira melhor. Então, isso aí se chama evolução. Isso aí se chama a nossa fase atual, e isso aí eu vou chamar também, me perdoa usar esse tema, de a grande esfinge brasileira.
Quem é o Brasil exatamente? Qual é o historiador, qual é o etnólogo, qual é o artista que vai responder essa pergunta? O que é o Brasil? Então, isso aí vai ter que ser uma descoberta com a mente e com o coração de cada um de nós. Tá bom? Mais alguma coisa? Belíssimo complemento, Elcio. Ah, Agora nós passamos à última pergunta. ah. O que chamamos de verde-amarelismo, ou sentimento patriótico, é fruto apenas de poucos predestinados? Bom, essa pergunta aí, eu acho que cada um já pode remoer um pouquinho dentro do seu íntimo, né? Será que cada um de nós é tão pouco predestinado assim que não possa ter um sentimento de pátria, não possa ver todos esses valores exaltados por essas figuras, por Cândido Rondon, pela luta do Irineu Evangelista de Souza, tá certo? Principalmente pelas músicas de Villa-Lobos, e permanecer incólume, achando que aquilo ali é fruto do acaso, que Luiz de Câmara Cascudo escreveu um livro maravilhoso, imenso, com mais de 600 páginas, sobre um folclore maravilhoso, a ancestralidade do nosso país, e que aquilo simplesmente é obra da carochinha, que não vale nada. Todas aquelas figuras criadas por Monteiro Lobato, tudo aquilo. Então, isso aí vai ser um aspecto inerente a cada um de nós. Só tem que, muitas vezes, os seres humanos eles têm vontade fraca, eles têm, vamos dizer assim, outros interesses, tá certo? Eles não dão prioridade e eles precisam do estímulo daquilo que eu vou chamar de lírios, perseverando destinos, para que possa lembrar a eles, vamos dizer assim, naturalmente, da grande função que nós temos e da responsabilidade que nós temos perante a lei de causa e efeito, perante a lei do karma, de termos nascido no Brasil e sermos brasileiros. Nós temos que comungar, vamos dizer assim, o futuro de uma grande nação, principalmente pela responsabilidade que nós temos perante as crianças do Brasil. Então, esse conceito abrange a todos nós. Algumas figuras têm eles mais exacerbado e têm missões astrológicas ou kármicas ou iniciáticas, desenvolver algum aspecto. Mas o que eu vou chamar de coletividade vai ser exatamente todo aquele corpo, vamos dizer assim, aquele público-alvo, que eles vão mandar os seus conceitos, os seus ensinamentos, e a partir disso aí isso vai florescer. Vou dar só um exemplo, usando um caso, vamos chamar assim, de fora do Brasil, mas o Edwin Arnold, quando ele escreveu esse livro, A Luz da Ásia, ele podia ter escrito o livro e ter guardado na gaveta. Então, ninguém teria conhecido esse livro. Mas, desde o momento que ele apresentou esse livro para toda aquela coletividade do Hemisfério Norte, vários povos, tá certo? Como é o caso de Joseph Murphy, com o subconsciente. Então, as pessoas brotando aquelas ideias é através da colheita daquela semente que eles plantam é que as obras deles vão ser o quê? As obras deles vão ser exaltadas perante o grande público, perante o concerto universal das nações. Então, todo esse processo, cada um possui um germe dentro de si, mas esse germe ele pode ser dinamizado, alavancado, seja a palavra que vocês quiserem, através dessas figuras especiais. Eu não sei se eu me perdi, se eu respondi direito o que você perguntou, Reinaldo. Está tudo certo aí? Eu creio que seja tudo mais do que certo, Elcio. Tá bom. Muito agradecemos ao senhor Elcio de Souza Lopes por sua apresentação e informamos a todos que o e-mail do congresso coi@eubiose.com.br estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos a atenção e os convidamos para o encerramento das atividades deste 4º Congresso Online de Eubiose, edição 2022, que será conduzida pelo senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, às 20 horas. Por favor, não esqueça de curtir esse vídeo e siga acompanhando o trabalho da Eubiose, se inscrevendo em nosso canal
e ativando as notificações. Paz, luz e progresso, em harmonia de pensamento. É o que desejamos a todos vocês.